cá, pastorzão. Estenda sua mão para cá. Pai, eu quero te pedir muito obrigado, porque o pastor Zé Matos tem uma unção de agregar pessoas e de comunhão. E Pai, o Ministério Filhos Bendito quer estar à sua disposição para servi-lo também, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir pelas conferências que a gente vai fazer, eu, ele, pastor Robson, pastor Eberson. Esse ano, Senhor, a gente vai estar mais junto aí, algumas conferências de palavra. Quero te pedir por hoje, Senhor, por esses treinamentos que vão acontecer no dia de hoje. Nós queremos ser abençoados e abençoa ele profundamente. Usa ele de uma forma tremenda. A gente sempre pede, Deus usa as pessoas como a primeira vez, mas Pai, é porque a gente é tão dependente de Ti que a gente te pede, faz tudo de novo. Em o nome de Jesus, amém. Aleluia. A gente está muito mal acostumado com formatação de culto. e de tudo. Formatação de lidar com as pessoas, de lidar com a igreja, de lidar com a família. Nós criamos os nossos conceitos, os nossos preconceitos e os nossos pós-conceitos. Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa nação. Está quebrando a nossa dura serviço. Bebe da presença de Deus, irmão, sem ninguém tocar, sem ninguém colocar a mão na sua cabeça. É você com o Senhor. Vamos lá. Você não precisa de ninguém tocar nada para você beber da presença de Deus. Eu e você só precisa de uma coisa: ir nele. Ir nele. Quando aqueles dois homens chegaram, eles viram Jesus. Um chegou correndo lá em casa e falou: olha, encontramos aquele que o profeta anunciou
que haveria de vir. E o outro disse para ele: pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Ele disse para ele: vem ver. Vem ver. Vem ver. Vem ver. Pela fé nós podemos ver Jesus, contemplar a sua face, a beleza da sua santidade. Vem ver. Toca nos lábios dele, toca nas suas mãos, na sua face. Acredito que Jesus preparou uma surpresinha para você hoje. Vem ver. Jesus sempre fala: vinde aqueles que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino de Deus. Deixa sua cruz e me siga. Deixa seu pai, sua mãe e me siga. Vem. Oh, Jesus, é maravilhoso. Quantos amam Jesus aqui nessa tarde? Amém. Quero compartilhar algo com vocês. Primeira coisa, eu queria só dizer obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado porque vocês também pararam o que vocês estavam fazendo. Talvez interromperam as suas férias para estar aqui. E eu quero dizer obrigado. Que o Senhor, assim como Ele honrou Jesus pelo seu penoso trabalho, Ele há de dar devida honra a cada um de vocês pelo trabalho de vocês. Amém? E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É muito bom sempre servir a Igreja de Jesus no Brasil e em tantos outros lugares. Nesses últimos 22 anos é o que nós temos feito. E é o nosso maior prazer servir o Senhor,
servir a igreja de Jesus. Eu queria compartilhar algo com vocês. Na verdade, nós vamos ter 2 etapas aqui. Nós vamos primeiro ter esse momento e depois nós vamos ter uma segunda parte. Vamos dar um intervalinho para tomar uma água, tirar a água, como diz o pastor Zezinho, né? Ele vai vir aí também? Já veio? Não vai vir não? Tá. Aí não. Aí deu ruim. Então eu não sei se eu vou fazer vocês rir ou se eu vou fazer vocês chorar, né? Mas a minha oração é que Jesus faça a obra na vida de cada um. Queridos, eu tenho, nesses últimos meses, sido tocado pelo Senhor a ministrar coisas que nós, como igreja, nós nos últimos anos deixamos de lado e começamos a carregar uma nova plataforma, uma nova agenda, uma nova mensagem, e nos esquecemos do básico da vida cristã. A palavra de Deus diz ali em Atos, no capítulo 2, que os nossos primeiros irmãos, após aquele movimento, após aquele dia do Pentecoste, onde aproximadamente 3.000 pessoas ouviram na sua própria língua a mensagem do Evangelho e foram libertas e foram tocadas e foram transformadas. A palavra de Deus fala ali que os irmãos, eles tinham uma prática e que nós hoje estamos esquecendo disso. Eles começavam a viver em comunidade, eles começavam a se preocupar uns com os outros, eles começavam a vender as suas propriedades para que ninguém faltasse nada para eles. Havia certo critério para isso. Pouco tempo depois, as viúvas começaram a ser prejudicadas na assistência, então foram levantados diáconos, foram levantados presbíteros nas igrejas ali, que as igrejas se reuniam em casas. Abaixa um pouquinho, deixa bem baixo. Acho que eu sei qual que é. Ele não. É o C ali. Tem a senha ali. É porque tem que mudar as cenas ali, né? Pode deixar rolando, mas pode deixar baixinho. Bolinho. Bolinho é ele, né? Como é que é o Carlos, né? Bolinho e Carlos é a mesma coisa, né? Obrigado. Tá bom assim, gente? Então eles tinham essa prática de viver a vida comum, e a palavra de Deus fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham o temor de Deus, havia a manifestação sobrenatural de Deus na vida das pessoas, curas, sinais, maravilhas, e eles naturalmente eles caíam na graça das pessoas e Deus acrescentava a vida deles dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Então, hoje eu paro e pergunto por que nós, como igreja, muitas vezes vemos sucumbir tantas coisas, tantas instituições, tantas escolas, tantas igrejas, né? E o resumo da obra é o seguinte: porque nós não estamos sendo igreja, nós não estamos sendo o papel que o Senhor nos chamou para fazer. A gente busca os nossos próprios interesses, a gente busca as nossas próprias particularidades, os nossos próprios interesses, aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, as paixões pessoais, e fizemos da igreja uma empresa. E Deus está quebrando tudo nesses tempos. Deus está arrebentando com tudo. Eu ouso dizer que todos aqueles pastores que administram as suas igrejas como empresas, eles tendem
a um fracasso num breve tempo. Porque, igreja, existe sim uma estrutura organizacional, administrativa, mas no contexto da vida da igreja, ela precisa voltar para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, Deus tem falado muito comigo nesses dias, esses 2 meses, nesses últimos 3 meses, e eu queria falar com vocês hoje algo que o Senhor colocou no meu coração, que serve para nós como ministério pessoal, particular, que o Senhor chamou cada um para fazer. Se você quiser abrir a sua Bíblia, em Abacuque, no capítulo 1. Eu estava estudando esses dias sobre Abacuque, e Abacuque foi um profeta que na sua época ele teve muitos questionamentos. Ele viveu numa época de conflitos ali. Judá estava completamente seduzida por um sucesso, completamente cheia de si, e ele começa a questionar o Senhor, tantas coisas acerca daquilo que ele havia mostrado para ele, que ia fazer com aquele lugar. Existia uma certa aliança de Judá com o Egito e com a Babilônia, e a coisa estava entrando e destruindo o povo. Então ele fala aqui, no capítulo 1, no versículo 1, que é a sentença revelada ao profeta Abacuque. Revelada por quem? Revelada por Deus. Amém? Ele fala assim, depois da sentença, no versículo 2, ele fala assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei com violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amém? Ele começa a questionar o Senhor, falando: Senhor, eu estou gritando e o Senhor não está me ouvindo. Até quando, Deus? Até quando que eu vou clamar? Até quando que eu vou aqui pedir ao Senhor e o Senhor não há de me ouvir? Por que então que me mostrastes essa iniquidade? Por que me mostraste essa opressão? Por que o Senhor revelou isso para mim? Eu queria falar aqui de alguns momentos na vida de Abacuque. Esse primeiro momento na vida dele é um momento onde Deus se cala. Nós chegamos como indivíduos, como filhos, às vezes na presença de Deus, e clamamos, assim como Abacuque fez, clamamos a Deus por algo e Deus não nos responde. Deus se cala. Deus simplesmente não fala nada. Deus fica quieto. Quem já passou por isso aqui? Preciso de uma resposta, Deus, e Deus está quietinho. Abacuque precisava de uma resposta de Deus, porque ele era um profeta, ele se preocupava com o povo, ele estava ali como um intercessor pela vida daquele povo. E talvez a nossa nação hoje e a igreja hoje esteja na mesma postura de Judá naquela ocasião, cheia de si, cheia de soberba, cheia de autoconfiança. Eles acreditavam naquela época que eles jamais seriam derrotados. Fizeram uma aliança com o Egito e falaram: não, aqui é intocável. O que, se você procurar na história, vai ver que 40 anos depois desse texto, desses fatos aqui, Judá foi destruído, foi vencido. O império da Babilônia foi entrando, quebrou tudo. O rei Nabucodonosor chegou, arrebentou com tudo. Depois você pode ler um pouquinho sobre isso. Talvez hoje o nosso país e a igreja na nossa nação esteja nessa forma, completamente cheia de si, cheia de soberba, cheia de uma certa autoridade que ela acha que tem, porque acha que Deus está aprovando quando ela está agindo errado.
Olha o concorrente. Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Às vezes a gente olha assim, por que o fulano é tratado por Deus? Sabe por quê, queridos? A pessoa chega e começa a ministrar, eu venho aqui e vocês não me conhecem. Quem me conhece são meus filhos, minha esposa, a minha família espiritual, eles me conhecem, sabe como eu sou chato, limitado. Amém? A coisa mais fácil é quando a gente sai itinerantemente ministrando. É simples. E quando a gente cai nessa sujeira que o inimigo propõe, assim como ali estava acontecendo em Babilônia e está acontecendo na igreja hoje, nós corremos o sério risco de achar, nesse caso como eu compartilhei, de quando vê as pessoas no mover de Deus, cheias da presença de Deus, a gente acha que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas a glória já se foi há muito tempo. Deus não aprova as nossas atitudes erradas porque Ele nos ama, mas Ele não tem parceria com o pecado. Amém? Então, o Senhor não aprova. E a gente acha que Ele está aprovando e continuamos vivendo uma vida errada, achando que Deus está se agradando daquilo. Esse caso aí que eu contei, graças a Deus, houve arrependimento, está consertado. Glória a Deus. É isso. A gente erra mesmo e o Senhor restaura. Amém? Havia então aquela pressão ali, aquela preocupação de Abacuque, até quando? Eu estou gritando, o Senhor não está me ouvindo, e parece que Deus então se calou, e muitas vezes é assim que o Senhor faz, se cala. Mas deixa eu te falar uma coisa, o ambiente que Deus quer levar eu e você, olha para mim aqui, Deus não tem que dar explicação para você de nada, Deus não tem que dar explicação para mim de nada, porque Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Jesus não tem que te dar e nem tem que me dar explicação de nada. Por isso que às vezes Ele fica quietinho, a gente vê tudo ruindo, tudo caindo, tudo quebrando, tudo desmoronando, e o Senhor quietinho, Ele não tem que te dar explicação. Deus me abandonou? Jamais Jesus vai te abandonar. Mas sabe por quê? Porque Ele não tem que nos dar explicação, mas Ele tem uma revelação para compartilhar comigo e com você. E o que estava acontecendo aqui com Abacuque era que ele queria uma explicação de Deus, por isso que ele gritava, até quando? Até quando? É uma pergunta, até quando eu vou ficar aqui clamando? Até quando eu vou ficar aqui gritando com violência? E o Senhor não salva, o Senhor não me mostra, o Senhor não fala o que tem que fazer, o que está acontecendo? Deus não tem que te dar explicação, e nem para mim. Ele tem uma revelação. Amém, queridos? E quando a gente entra nessa tormenta, nessa briga com Deus, querendo a explicação por que está acontecendo, queridos, há momentos na nossa vida ministerial que nós vamos achar que está tudo ruído, tudo acabando. Mas a gente não sabe o que tem 2 anos à frente, a gente não sabe o que tem 10 anos à frente, a gente não sabe o que Deus já desenhou para mim e para você. Ele está apenas preparando o cenário para tudo aquilo que Ele vai fazer. Vocês estão comigo? E mais para frente, Ele começa a interceder ali. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir a disciplina. Aí vai falando, tu és tão puro. Ele começa a mudar. Versículo 17. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e mantendo sem piedade o povo? E ele começa a mudar. Nesse momento,
o coração do profeta começa a mudar, a atitude dele. Ele está entendendo que Deus não deve satisfação para ele e está entendendo que ele deve simplesmente esperar no Senhor e entrar no lugar que o Senhor preparou. O ambiente da revelação, ele é colocado à disposição para mim e para você, mas quem entra lá são aqueles que realmente têm o coração e que estão entendendo aquilo que Deus está fazendo naquele momento. Amém, queridos? Talvez você fale assim, eu estou angustiado, Deus não está falando nada comigo aqui esses dias. Ele não tem obrigação de te falar nada. Mas nós temos a direção de entrar no ambiente da revelação. Amém? Esse lugar, o Senhor faz algo maravilhoso. Capítulo 2, ele encontra esse lugar e ele fala assim, não basta apenas encontrar, a gente tem que entrar nesse lugar. Ele fala assim, pôr-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então a primeira coisa, eu preciso entrar nesse ambiente, pôr-me-ei na torre de vigia. Depois, colocar-me-ei sobre fortaleza. Eu preciso mudar o meu coração e abrir para ouvir aquilo que o Senhor tem para revelar para mim. E vigiarei o que Deus me dirá em resposta à minha queixa. Vigiarei significa ficar diligente, pronto, com o ouvido aberto para aquilo que o Senhor está falando. Amém, queridos? Esse ambiente de revelação, ele é colocado à disposição de nós o tempo inteiro. Porém, o dia que eu e você decide entrar lá, a gente começa a ouvir o Senhor. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? A gente começa a entender. A gente começa, olha, o que está acontecendo? Eu não entendia isso até então. E aí o Senhor fala com ele. Versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo certo, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Amém? Então existe um tempo para tudo, existe o tempo da revelação, existe o tempo da nossa questionamento ao Senhor, mas o Senhor, Ele sempre está pronto para falar conosco, Ele sempre está pronto, Ele sempre está pronto. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, o Senhor está pronto. Quem quer ouvir a voz do Senhor aqui? Amém. Eu quero. É tempo disso. Os campos estão abertos, os campos estão brandos. Nunca na nossa nação esteve tão aberto para o mover de Deus, para o toque de Deus. É só a gente entrar, irmãos, subir nessa torre. Depende de você, depende de mim. Muito mais de nós do que do próprio Senhor, porque Ele quer dar liberalmente àqueles que pedem. Amém? Então vamos entrar nesse lugar. Aí no capítulo 3, aí ele começa a falar, né, o profeta Abacuque começa a falar em forma de cântico, começa a cantar na presença de Deus. Eu quero ler a partir do versículo 16, capítulo 3, versículo 16 até o 19, fala assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram-se os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo e que nos acomete. Ainda, versículo 17, que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os seus campos produzam mantimento.
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto o Deus da minha salvação, o Deus da minha fortaleza, me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Aqui ele entende o plano de Deus na vida dele, o plano de Deus para ele. E ele fala, ainda que a figueira não floresça. Sabe o que é isso, querido? Não sei se alguém aqui é lavrador, ou tem uma família, né, que cultiva. Quando você olha para uma figueira e ela não está florescendo, sabe o que significa isso? Significa que na próxima estação você não vai ter suprimento, você não vai ter fruto, eu não vou ter fruto. Quando eu olho hoje, eu sei que amanhã, ela não floresceu hoje, ela já mandou um sinal para mim. Amanhã eu não vou te dar aquilo que eu sempre te dou. E ele fala com fé, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. O que Deus está falando com a gente, irmãos, que o caminho que nós tomamos nos últimos anos sucumbiu a igreja para um desespero e uma falta de alegria. Hoje, qualquer coisa como ministério vira um motivo para poder agitar os ânimos, para haver discussão, para poder um levantar-se contra o outro, um falar do outro, sabe? É comum isso. E que profecia é essa? Que ministério profético que é esse que nós temos na nossa geração? Onde nós não olhamos para a pessoa e nós não consideramos ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso para vocês? Então hoje eu não quero chegar aqui quebrando tudo e e ver vocês aí babando, mordendo o chão. Eu quero trazer uma reflexão. Nós estamos no início do ano e eu quero que você reflita na sua vida quanto filho de Deus, na sua vida como marido, na sua vida como esposa, como filho, como um pai, como um líder, como um servo, como um filho de Deus. É um momento de avaliação e de observação pessoal. Será que se nós sabermos hoje que amanhã nós não teremos algo para comer, nós vamos nos alegrar no Senhor? Era isso que ele estava falando. Quando nós entendermos, assim como ele entendeu, de sair do ambiente de ficar perturbando Deus, de falar, Deus, fala comigo, faz isso, faz aquilo. Obrigado. Faz isso, faz aquilo. E entra no ambiente da revelação e Deus voluntariamente começa a falar. Ele está mudando o nosso interior, a nossa forma de agir. Será que nós já passamos esse processo e nós confiamos que se não tiver a provisão amanhã, nós vamos nos alegrar ou nós vamos questionar o Senhor? Nós vamos voltar no processo. Aqui existe um processo. Se nós aqui não entendermos a próxima fase, a gente volta lá no início de questionar a Deus. Por quê? 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 Quando a minha esposa morreu, todo mundo perguntava por quê. Eu não perguntava por quê. Sabe por quê? Porque Ele é o dono dela. Por que eu vou ficar perturbando meu Senhor? Não. Você é dono do seu celular. Não é verdade? Seu celular está aí com você. Se você quiser pegar esse celular e jogar lá na Baía de Guanabara, você vai fazer isso. Quem vai te impedir de fazer isso? Ninguém. E aí? Não é seu? Faz o que você quiser. Dá para entender? Morreu a minha mãe. Deus, por que você fez isso? Deus não te deve satisfação. Ele é Deus. Aí a gente volta lá no início da postura do profeta. Só existem 3 livros dele. E
profundo, porque você observa a mudança que a palavra de Deus, que a vida de Deus entrou na vida dele, mudou ele. Amém, queridos? Será que você ainda consegue servir o Senhor com alegria, perdendo tudo? A segunda coisa, ainda que o produto da oliveira minta. O André falou de oliveira aqui. Sabe o que era oliveira? Oliveira na época era a planta mais top que tinha. Era uma planta bonita, era uma planta vistosa, servia para um monte de coisa. Aí ele fala, ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que aquilo que ela produzia não alcançava aquilo que ela poderia alcançar, ou seja, às vezes ela não podia trazer o resultado que ela foi criada para ser. Ou seja, é uma planta sem sentido. Todavia, eu me alegro no Senhor. E ainda que os campos não produzam mantimentos, todavia, eu me alegro no Senhor. Ainda que você perca o seu emprego, ainda que você perca todos os seus negócios, nessa crise que nós vivemos na nossa nação, ainda que os nossos negócios diminuam, todavia, eu me alegro no Senhor. Deus está querendo batizar a igreja de novo com alegria, irmãos. A gente perdeu. Eu andei no ano passado em Brasil inteiro, aonde a gente ia, uma igreja triste, perdendo a alegria. Na nossa própria igreja também, os irmãos abatidos. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Sabe o que ele estava declarando? Não me importa mais questionar a Deus se tudo está desmoronando, se o pessoal aqui vai ser destruído, não me importa mais se Deus vai vir com juízo nessa nação, não me importa mais sair por aí gritando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, não me importa mais. O que me importa é alegrar na presença do Senhor. Amém? Então, quando você, com o seu chamado, que você está aqui servindo, você tem um chamado especial, Deus separou você para algo. O tema dessa escola, separados para uma missão. Qual que é a sua missão? Você já fez essa pergunta vindo para cá? Qual que é a minha missão, Senhor? E o Senhor quer falar, queridos. O Senhor quer falar. Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, olha o que ele fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue dos vossos dedos, e os vossos dedos de iniquidade, e vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Deu para entender? A mão do Senhor, ela não está encolhida, e nem os seus ouvidos surdos. E por que ele então parece que não ouve? É por causa do meu coração. É por causa do seu coração. É por causa da nossa iniquidade. É isso que separa eu e você do plano de Deus.
Amém? Não tem mais nada. É o nosso coração, é a nossa iniquidade. Nós precisamos chegar com o coração sem culpa diante de Deus, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, há um novo e um vivo caminho em Jesus. Então nós devemos chegar com a consciência limpa diante de Deus, mas nós chegamos cheios de culpa diante de Deus. Parece que nós carregamos aquilo que Deus não quer que eu e você carregue. A responsabilidade, o peso. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as dores, o castigo que estava sobre nós, Ele levou. E isso nos traz paz. Então não tem condenação mais, irmãos. Para de carregar as coisas velhas que você tem na sua vida. Para de carregar aquela particularidade daquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você é propriedade de Deus. Você precisa se alegrar na presença de Deus. Todavia eu me alegro. Todavia eu me alegro. Está o mundo desmoronando, mas eu estou feliz na presença de Jesus. Eu estou feliz com Jesus. Ninguém pode me tirar. As pessoas podem tirar tudo de você, mas ninguém pode tirar o seu relacionamento com Deus e ninguém pode tirar a sua alegria da vida de Cristo. Amém? Meu líder não me entende. Deixa eu te falar, o problema é dele. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para ouvir, e nem a mão dele. Ele está pronto. Então o que separa eu e você, o que separava o profeta, era a iniquidade do coração. Era aquilo. Para que ficar remoendo uma coisa que Deus não chamou para a gente fazer? Ele já pagou o preço. Já está pago. Jesus pagou o preço. Precisamos entrar com fé na presença do Senhor e honrar o nome dEle, ainda que tudo falte para mim e para você. Amém? A gente tem que sair do ambiente da questionar Deus. Por que isso, Deus? Por que aquilo? E entrar no ambiente da revelação. Deus não tem explicação, tem revelação. A partir do momento que eu recebo a revelação, eu vou me alegrar na presença de Deus. Pode ter certeza, escreva isso. Se você vê alguém triste, é porque ela não tem revelação. Quando eu falo de tristeza, eu não estou falando de um sofrimento momentâneo, né? Uma perda, por exemplo, de um parente. A gente fica triste, tem que chorar a morte mesmo. Às vezes estamos passando uma dificuldade. Estou falando de uma tristeza contínua. Aquela pessoa que se torna amarga como um fel. A sua boca não tem mais doçura, o seu olhar não tem mais pureza. E nós, como servos, como líderes, nós precisamos transmitir a pureza. Vocês estão aqui, vocês precisam transmitir a pureza para esses alunos que virão aqui. Vocês não sabem nem quem vem aqui amanhã. Vocês conhecem quem vem? Então eles são os filhinhos do papai, as filhinhas do papai. E Jesus vai colocar muita alegria no coração de vocês. Vocês vão ver o que vai acontecer. É maravilhoso quando nós vemos a igreja entrando no ambiente da revelação, porque ela se torna feliz. Se torna feliz. Salmo fala sobre isso. Torna-me da alegria da salvação. Davi fala isso. Amém? A alegria da salvação é aquele dia que Jesus te tocou e te transformou e você compreendeu o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. É esse dia que eu estou falando. Você não ficou feliz? Graças a Deus eu larguei esse vício maldito. É essa alegria do dia que você foi salvo. Entendeu o propósito de Jesus? E ao longo do tempo, dos anos, a gente vai deixando de lado as feridas que as pessoas vão lançando na nossa vida, vai nos afastando do propósito que o Senhor nos chamou. Faz sentido isso para você? Eu estou na vida comum da igreja
Vou fazer 42 anos agora em abril. Tem 37 anos que eu estou servindo a igreja. 37. Quando eu era uma criança, eu já servia. E eu tinha alegria fazer aquilo. Eu tinha muita alegria. Um menino envolvido na obra, depois adolescente me desviei, depois reconciliei com o Senhor aos 18 e cá estou até hoje. Amém, irmãos? A gente não entende, às vezes, certos momentos na nossa vida, quando a gente acha que o Senhor se calou, mas na verdade é quando a iniquidade do nosso coração nos separou dele. Percebe isso? E quando a gente tira a iniquidade do nosso coração, que nos separa desse ambiente de revelação de Deus, quando a gente esquece isso, volta a alegria de novo para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Amém? O André falou aí dessa questão da nossa igreja local hoje, né? Nós temos servido ali na igreja. Tem irmãos que são muito mais capazes, se for medido pelo trabalho desenvolvido na igreja local. Eles eram muito mais prioritários para estar numa posição dentro da igreja, né? Eu digo posição porque existe uma diretoria, né? Mas que na verdade a minha posição é a pior que tem. Eu sou o pior ali. Meus irmãos são melhores do que eu. E eu nunca imaginava o que Deus ia fazer nesse momento. Há 4 anos atrás eu não imaginava o que Deus faria hoje. Há 10 anos atrás, eu tinha uma leitura daquilo que era o meu chamado. Mas eu sempre soube qual que era o meu chamado. Por anos, em 22 anos que nós começamos um trabalho ministerial, servimos numa igreja local, praticamente plantamos uma igreja. Depois o Senhor nos levou para as nações, para vários lugares na nossa nação. Aí mudou esse momento na nossa vida ministerial. De repente começamos a um outro tipo de serviço ministerial também na nação, e de repente Deus muda de novo, e de repente agora Deus nos coloca de novo na igreja local, servindo com muita alegria, com muito amor. Sabe por quê? Porque tudo converge, sabe em quê? Na vontade de Deus. E a gente tem que ter alegria naquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Seja o que for. Se você ficar cheio de alegria aqui, servindo nesses dias aqui. Se for varrer, varra com alegria, não varra murmurando. Se for limpar a cadeira, limpa. Pensa no outro lado. Nossa, eu estou limpando uma cadeira, de repente amanhã pode ser a pessoa que Deus vai levantar e vai mudar a história dessa nação. Eu limpei a cadeira quando ele estava lá, cara. Você fez parte. Você está com ele. Amém? Vocês estão me entendendo? Não é vão o nosso trabalho naquilo que nós servimos o Senhor. Mas também nós não sabemos o que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos. Amém, queridos? Era isso que eu queria falar com vocês. Observe os tempos na sua vida. Eu tenho observado. E deixa o Senhor trabalhar. Entra nesse ambiente da revelação. Posteriormente você vai ver a sua vida fortalecida na esperança de que o Senhor vai provisionar todas as coisas. Pode até não florescer a figueira, não dar fruto, né? A oliveira pode mentir, né? Não deu o que tinha que dar. Pode as ovelhas fugirem, o gado fugir, você pode não ter nada. Contudo, e todavia, se alegre na presença do Senhor. O Deus da salvação. Amém? Que Deus te abençoe. E daqui a pouquinho nós vamos continuar a segunda parte. E alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Um de cada vez? Pode perguntar qualquer coisa. Se eu não souber responder, depois a gente consulta e responde.
Alguém tem alguma pergunta dentro disso que nós falamos aqui? Os momentos que a gente vive ministerialmente? Porque tem hora que a gente acha, irmãos, que tudo fracassou. Deus está te puxando para baixo para te lançar para o alto. Amém? Alguém? Ninguém? Glória a Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa tarde aqui. Muito obrigado pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Obrigado pela alegria deles, voluntariedade deles de estar aqui nesses dias. Eu oro para que o Senhor venha derramar sobre eles um ânimo para servir a sua igreja em qualquer área que seja, Deus. Que sejam, Pai, benditas na sua presença, todas aquelas ações que eles fizerem. Em nome de Jesus, que eles possam ser um exemplo para aqueles que virão aqui, um exemplo de amor, simplicidade, serviço e alegria. É o que eu oro, Pai, clamando ao Senhor que derrame sobre os meus irmãos nessa noite um óleo fresco, um renovo. E muito obrigado pelo serviço que eles têm desenvolvido na sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.